Após o estômago, o canal alimentar continua agora constituindo as alças intestinais, que estão implicadas na digestão enzimática complementar, na absorção de nutrientes e água e na excreção de resíduos. Vale ressaltar ainda que nos equinos e coelhos, no intestino grosso, em especial no seco, vai ocorrer a digestão microbiana, ou seja, a fermentação pós-gástrica da celulose. Então, gente, as alças intestinais, elas compreendem o intestino delgado e o intestino grosso. Então, logo após a finalização do estômago, terminando ali no piloro, inicia o intestino delgado primeiramente. O intestino delgado ele é constituído em 3 porções. Nós temos o duodeno, o jejuno e o ilho. O duodeno está implicado no processo de digestão enzimática complementar da proteína, carboidrato e lipídios por ação da bile produzida pelo fígado e do suco pancreático produzido pelo pâncreas, cujos ductos se abrem justamente no duodeno. E também ao longo do duodeno, do jejuno e do ilho irá ocorrer a absorção dos nutrientes oriundos desse processo de digestão enzimática. Finalizando o intestino delgado, inicia o intestino grosso, que é composto pelo seco, cólon e o reto, que se abre para o ambiente externo através do esfíncter que constitui o ânus. Ao longo do intestino grosso vai ocorrer em especial a absorção de água para compactação, para formação do bolo fecal. No entanto, em algumas espécies, como nós já vimos anteriormente, nos equinos e coelhos, no seco também ocorre a presença de bactérias fermentativas que vão ser responsáveis pela realização da digestão microbiana que caracteriza então a fermentação pós-gástrica da celulose. Então, anatomicamente, o duodeno ele vai se iniciar a partir do piloro lá do estômago. No duodeno vai ocorrer a abertura dos ductos pancreáticos, que vem lá do pâncreas, e do ducto colédoco, que vem lá da vesícula biliar, trazendo a bile. Ambos os ductos se abrem na mucosa do duodeno por meio de uma papila, designada papila duodenal. Após o duodeno, nós temos o jejuno, que corresponde ao maior segmento do intestino delgado, e o jejuno vai terminar com o ilho. O ilho corresponde ao segmento curto do intestino delgado e ele termina na junção do cólon e seco, lá do intestino grosso, e nessa junção, nessa porção terminal do ilho, vai ocorrer uma válvula, designada como válvula iliocecal ou ileal, que serve justamente para o controle do fluxo do bolo fecal. Então, nesta imagem, encontra-se evidenciado a presença, então, da papila duodenal, onde ocorre a abertura dos ductos colédoco, que vem lá do fígado e da vesícula biliar, e do ducto pancreático. Então, é através dessa papila duodenal que ocorre a abertura desses ductos na parede do duodeno para o lançamento do suco pancreático e da bile no interior do duodeno para realizar, então, a digestão enzimática complementar, ou seja, finalizar a digestão da proteína, carboidratos e lipídios no interior do duodeno. As alças intestinais compreendem ainda o intestino grosso, que é composto por essas 3 porções. Nós temos o cólon, o seco e o reto. O cólon ele se estende desde a região da válvula secocólica, ou seja, desde a porção final lá do intestino delgado, do ilho, até o reto. O seco corresponde num saco de fundo cego que se projeta a partir do cólon, próximo à região da válvula secocólica que ocorre entre o ilho e o cólon. E o reto corresponde à porção terminal, então, do intestino grosso, que se abre ao ambiente externo através do ânus. Qual que é a função do intestino grosso? Ele está implicado, em especial, na absorção de águas, eletrólitos, armazenamento de fezes e, em algumas espécies, a fermentação microbiana que ocorre no seco, em especial no equino e no coelho. Então, aqui nós temos uma imagem ilustrativa das alças intestinais em carnívoros. Então, nós temos o intestino delgado representado pelos números de 2 a 7,
o seco representado pelo número 8, o cólon pelo número 10, 9, 10 e 11 e terminando ali com o reto representado pelo número 12, que se abre para o ambiente externo através do ânus. Já aqui, nós temos uma imagem ilustrativa das alças intestinais do ruminante, que são compostas pelas mesmas estruturas que nós já conversamos anteriormente, porém dispostas de um modo diferenciado em comparação à imagem observada para os carnívoros. Do mesmo modo, aqui nós temos uma imagem ilustrativa das alças intestinais no equino, onde também ele é composto pelas mesmas estruturas do intestino delgado e grosso que nós já conversamos anteriormente, porém com uma distribuição diferenciada e uma proporção característica da espécie. Então, notem que o número 8, 9 e 10 estão ali representando o seco, que consiste numa estrutura de saco cego, que se projeta a partir do cólon e tem também comunicação com o ilho, né? A partir da região da válvula ilho-secal com o cólon ocorre essa projeção do seco, que no equino é bem desenvolvida, uma vez que no seu interior, no interior do seco, vão ocorrer bactérias responsáveis pela realização da fermentação pós-gástrica. E por último, o canal alimentar vai terminar no ânus. Então, o ânus corresponde ao esfíncter que possibilita a abertura desse canal alimentar para o ambiente externo. Ele localiza-se abaixo da cauda, ele é revestido externamente por um tegumento fino, sem pelos, e no ânus ocorrem glândulas sebáceas e sudoríparas que servem justamente para lubrificar esse esfíncter para a passagem do bolo fecal. Conforme vocês podem visualizar nessas imagens ilustrativas. E no ânus vão ocorrer dois esfíncteres. Nós teremos um esfíncter interno, constituído por músculo liso, e um externo, constituído por músculo estriado esquelético. E é justamente o esfíncter externo, constituído por músculo estriado esquelético, que nos garante o controle do ato de defecar. Mas o que é um esfíncter? Um esfíncter é uma estrutura muscular constituída por fibras musculares que se depositam de maneira circular e concêntrica, formando uma espécie de um anel e possibilitando assim o controle e a abertura de um orifício. Vale ressaltar que internamente o ânus é revestido por uma mucosa pregueada, constituída por um epitélio estratificado pavimentoso, e no interior ali do ânus nós teremos o lúmen, que corresponde ao canal anal, por onde vai ocorrer a passagem do bolo fecal, ou seja, das fezes. Com relação aos órgãos acessórios ao sistema digestório, nós temos ainda o pâncreas e o fígado, ambos implicados no processo da digestão. Vamos começar conversando a respeito do pâncreas. Trata-se de uma glândula anfícrina, ou seja, composta por duas porções, uma exócrina e uma endócrina. A porção exócrina se caracteriza pela secreção de substâncias numa cavidade. Então, no caso, a porção exócrina ela é representada pelos ácidos pancreáticos, que estão implicados na secreção do suco pancreático, constituído por enzimas digestivas, entre elas amilase, lipase e tripsina, que serão lançados, então, no interior do duodeno, na porção inicial do intestino delgado, para auxiliar no processo da digestão, tanto de proteínas, como de carboidratos, como de lipídios. Já a porção endócrina se caracteriza pela secreção de substâncias na corrente sanguínea. Então, no pâncreas, essa porção endócrina ela é representada pelas ilhotas de Langerhans, que são constituídas por células alfa e beta, implicadas na secreção de dois hormônios que são lançados na corrente sanguínea, a insulina e o glicagon. A insulina ela tem como função auxiliar a captação de glicose pelas células. Então, ela está implicada no processo de glicogênese no interior das células, de acúmulo de glicose no interior das células. Já o glucagon ele tem uma ação oposta à da insulina. Então, ele vai quebrar o glicogênio hepático quando nós estamos sob baixo nível de glicemia, quando nós estamos sob hipoglicemia. O glucagon possibilita essa quebra do glicogênio em glicose, a qual é lançada no sangue
para ser disponibilizada para as outras células do organismo. Então, insulina e glucagon trabalham juntos para manter a glicemia. Então, aqui nessas imagens ilustrativas que constam neste slide, na primeira imagem, no canto inferior esquerdo do slide, vocês conseguem visualizar um corte histológico do pâncreas. Então, as porções mais acidófilas, coradas num rosa mais intenso, representam os ácidos pancreáticos, enquanto que a porção mais clara representa as ilhotas de Langerhans. E na imagem ilustrativa à direita, no canto inferior direito, vocês conseguem visualizar as indicações dos ácidos pancreáticos e das ilhotas de Langerhans compostas em especial por células alfa e beta. Tá, mas aonde o pâncreas encontra-se localizado? Então, ele encontra-se margeando a porção inferior do estômago e a porção inicial do intestino delgado, mais precisamente do duodeno. E esse suco pancreático, produzido pelos ácidos pancreáticos, é lançado no interior do duodeno através da papila duodenal. Então, na papila duodenal vai ocorrer a abertura do ducto pancreático, possibilitando, então, o lançamento do suco pancreático no interior do duodeno. Na papila duodenal também vai se abrir o ducto colédoco, que é o ducto que vem transportando a bile lá do fígado, ou também da vesícula biliar. Agora, com relação ao fígado, ele corresponde à maior glândula do corpo e está localizado imediatamente caudal ao diafragma. Na realidade, ele está localizado entre o diafragma e o estômago e ele se mantém nessa posição por pressão das outras vísceras, e o fígado exerce inúmeras funções, entre elas a produção da bile, que na maioria das espécies fica armazenada na vesícula biliar e também está implicado na digestão, em especial de lipídio. Anatomicamente, o fígado encontra-se dividido em lobos hepáticos, cujo número e conformação é variável entre as espécies. Então, nós temos os lobos laterais, direito e esquerdo, lobos mediais, direito e esquerdo, e o lobo quadrado e o lobo caudado com seus processos, que nós veremos nos próximos slides, o fígado em cada uma das espécies, com suas características anatômicas. Então, aqui nós temos um fígado de um cão, ele é completo, ele apresenta todos os lobos hepáticos, então vocês podem observar o lobo hepático lateral esquerdo e direito, o lobo hepático medial esquerdo e direito, o lobo quadrado e o lobo caudado com seus processos papilar e o processo caudado. Notem a presença da vesícula biliar entre o lobo quadrado e o lobo hepático medial direito. Lembrando que a vesícula biliar está implicada no armazenamento da bile, que é produzida pelo fígado. Agora, no bovino, os lobos hepáticos esquerdo e direito não se encontram subdivididos em medial e lateral. Ele também apresenta o lobo quadrado e o lobo caudado apenas com seu processo papilar e o seu processo caudado. Notem aqui a presença da vesícula biliar bem repleta de bile. Aqui nesta imagem vocês conseguem visualizar ainda o ducto cístico, que conduz a bile da vesícula biliar até o encontro com o ducto hepático, quando então se constitui o ducto colédoco, que vai desembocar por meio da papila duodenal na parede, na mucosa do duodeno. Agora, no suíno, nós temos os lobos hepático lateral, esquerdo e direito, medial, esquerdo e direito, temos o lobo quadrado e o lobo caudado apenas com o seu processo caudado, além aqui da presença da vesícula biliar.
Agora, já no equino, o lobo hepático esquerdo ele é subdividido em lateral e medial. No entanto, o lobo hepático direito não apresenta essas subdivisões em lateral e medial. Ele apresenta ainda o lobo quadrado e apenas o processo caudado do lobo caudado. E aqui uma particularidade importante dos equinos. Os equinos são animais que não apresentam a vesícula biliar. Então, a bile ela é lançada constantemente no interior do duodeno através do ducto colédoco. Então, nos equinos não ocorre armazenamento da bile, uma vez que eles não apresentam a vesícula biliar. O fígado, gente, apresenta inúmeras funções importantes para o organismo. Então, relacionado ao sistema digestório, ele vai secretar a bile, que pode ser armazenada na vesícula biliar ou lançada diretamente no duodeno, onde vai estar implicada na digestão, em especial da gordura, mas o fígado também é responsável por sintetizar colesterol, fatores de coagulação, proteínas plasmáticas e também o glicogênio, que consiste numa reserva energética nos animais. Então, além da síntese, o fígado também está implicado no armazenamento de lipídios, glicogênios e também de vitaminas, participa da reciclagem de hormônios, realiza a destruição daquelas hemácias que já se tornaram afuncionais e também está implicado na desintoxicação do organismo, ou seja, remoção de substâncias indesejáveis e toxinas. Vale ressaltar ainda que o fígado apresenta a capacidade de regeneração. Já a vesícula biliar, à exceção do equino, corresponde a uma vesícula que ocorre próximo ao lobo quadrado do fígado e tem como função armazenar e concentrar a bile, que corresponde a uma secreção digestiva produzida pelos hepatócitos. Então, essa bile produzida no fígado, ela vai ser conduzida pelo ducto hepático comum em direção ao duodeno. No entanto, numa determinada altura, o ducto cístico, que vem lá da vesícula biliar, se funde a esse ducto hepático comum, constituindo o ducto colédoco, e é então o ducto colédoco que se abre na mucosa do duodeno por meio da papila duodenal. Então, a bile ela pode percorrer dois sentidos. Assim que ela é produzida no fígado, ela pode ser conduzida diretamente para o duodeno por meio do ducto hepático comum e em seguida o ducto colédoco, ou ela pode ser desviada para o ducto cístico para ser armazenada no interior da vesícula biliar. Isso tudo no caso dos animais que apresentam a vesícula biliar. Então, gente, finalizando essa aula de anatomia do sistema digestório, nós temos como particularidades os ruminantes, que apresentam o estômago compartimentalizado, com 4 cavidades, rumen, retículo, omaso e abomaso. Os equinos, que não apresentam a vesícula biliar. Vale ressaltar ainda que os ruminantes também não apresentam os dentes incisivos da arcada superior, então no seu local existe o pulvino ou almofada dentária. Os equinos e coelhos se caracterizam pela fermentação pós-gástrica que ocorre no seco. Os coelhos se caracterizam também pelo hábito da secotrofia ou secotrofagia ou secofagia, né? E as aves se caracterizam por apresentar 2 estômagos, o proventrículo, que é o estômago químico, e a moela, que é o estômago mecânico. Então é isso, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição.